Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou aqui em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero trazer aqui uma palavra ao seu coração, a você que nos acompanha, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa iluminar a tua alma, o teu coração, e que Deus possa abençoar todos os teus projetos, os teus sonhos, e que você seja a pessoa mais plena, completa, feliz e realizada neste mundo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma palavra no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 29. Juízes, capítulo 11, versículo 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade de Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Veja, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Jefité, ele vai para o campo de batalha e ele fez um voto a Deus. Preste bem atenção nesse detalhe. Jefité fez um voto a Deus dizendo: se o Senhor me der a vitória nessa batalha, se o Senhor colocar os filhos de Amon, que eram as pessoas contra quem Jefité estava indo à luta, ele disse: se o Senhor colocar os meus adversários nas minhas mãos, quando eu voltar para casa vitorioso, a primeira pessoa que vier à porta de encontro comigo, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. Ele fez um voto de maneira precipitada. Jefité fez um voto sem saber o que estava para lhe suceder depois que aquele voto fosse feito. Jefité, ele estava agindo aqui de maneira precipitada, não sabendo ele que quando ele voltasse para casa vitorioso, é verdade, quem estaria à sua espera seria a única filha que ele tinha. E ele fez esse voto. E quando Jefité faz esse voto, Deus resolve provar a fé de Jefité. Deus resolve colocar Jefité à prova. Porque, queridos, eu vou falar aqui a você que está esperando uma resposta de Deus. Nunca se comprometa com aquilo que não está ao teu alcance. Nunca dê o passo maior de que a perna. Nunca faça o que não está ao teu alcance, sendo que vai prejudicar você mesmo depois, porque muitas vezes há pessoas que agem de maneira precipitada, há pessoas que agem pela imaturidade, há pessoas que agem sem pensar, prejudica a si mesmo, mas só vai se dar conta que está prejudicando a si mesmo depois. Então, antes de você fazer qualquer tipo de voto, antes de você agir de maneira precipitada, antes de você se comprometer com aquilo que você não pode cumprir, primeiro olhe para você mesmo e veja se você pode cumprir com aquilo que você está se comprometendo. Que há muitas pessoas que se comprometem com tanta coisa e não podem cumprir nenhuma delas depois. Então, antes de você trazer problema para si mesmo, que era o que Jefité estava trazendo, um problema para si próprio. Jefité estava trazendo um problema para si mesmo. Jefité estava se comprometendo com algo que depois ia fazer com que ele chorasse amargamente. Ele estava se comprometendo com algo que iria lhe abrir uma ferida na alma. Ele estava se comprometendo com algo que iria torná-lo, os dias de Jefité, em amargura, em aflição, em desespero. Ele estava se comprometendo com algo, o qual depois iria fazer com que aquele voto trouxesse uma grande amargura sobre Jefité. Então nunca se comprometa com aquilo que você não pode cumprir. Nunca se comprometa com aquilo que vai te causar sofrimento depois. Nunca se comprometa com aquilo que vai te causar tristeza depois. Nunca se comprometa com determinadas coisas que depois vai fazer você chorar amargamente. Eu não sei se você entende isso. Se comprometer com determinadas coisas quando não pode cumprir, se aquilo que você está se comprometendo vai fazer alguém chorar amargamente depois. Então, antes de você se comprometer com qualquer coisa, pense antes de você se comprometer, para que depois você não traga sofrimento para si mesmo.
Foi exatamente o que Jefité fez. Ele fez o voto. E agora Deus coloca Jefité à prova. Jefité vence os inimigos. É verdade que Deus já colocou os inimigos nas mãos dele. Mas agora Jefité está voltando para casa vitorioso. Até então, aparentemente, tudo estava bem. Aparentemente, estava mil maravilhas, porque ele estava voltando para casa com a vitória nas mãos. Mas o que ele não sabia é o que está escrito no versículo 34 aqui, do capítulo 11 de Juízes. Diz assim: Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufe e com danças. E era ela filha única. Era a única filha que Jefité tinha. Não tinha outra, era só aquela, filha única. Não tinha ele outra filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. Era filha única essa. Quando a viu, rasgou a sua veste e disse: Ah, filha minha, tu me prostra por completo. Tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhes disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Ou seja, a filha única que ele tinha, ele prometeu para Deus no voto, dizendo: se o Senhor me der a vitória nessa batalha, quando eu voltar para casa, quem primeiro da minha casa sair ao meu encontro, eu oferecerei ao Senhor holocausto. Quando ele está voltando para casa vitorioso, seu coração é transpassado. Quando ele está voltando para casa vitorioso, até então ele está alegre, está feliz, mas quando a única filha vem de encontro, acaba a felicidade de Jefité. Quando a filha única sai ao encontro, a alegria de Jefité acaba, seu coração se derrete dentro de si. Quando a sua filha única sai ao encontro, bate o desespero na vida de Jefité, porque ele havia feito um voto com Deus, Deus cumpriu com a parte dele. Agora Jefité vai ter que cumprir com a sua parte também. Eu vou finalizar essa mensagem deixando algo de Deus aqui no seu coração, repetindo o que falei lá atrás. Nunca se comprometa com aquilo que não está no seu alcance. Nunca se comprometa com aquilo que vai transpassar seu coração depois. Nunca se comprometa com aquilo que vai fazer você chorar amargamente. Nunca se comprometa com aquilo que depois vai abrir uma brecha na sua própria alma. Nunca se comprometa com aquilo que vai te arrancar lágrima depois. Nunca se comprometa com aquilo que depois vai tornar um problema na sua própria vida. Foi exatamente o que Jefité fez. O que ele não sabia é que aquele voto que ele estava fazendo, depois ele estaria abrindo uma brecha na sua própria alma. Estaria causando dor em si próprio. Ele não sabia que ele estaria trazendo sobre si sofrimento para o resto da sua vida. O que ele não sabia é que quem saía sem encontro era a única filha que ele tinha. Mas agora Jefité tem que cumprir com a parte dele, porque Deus cumpriu com a parte que Deus havia se comprometido. Agora Jefité vai ter que cumprir com a parte dele também. Nunca se comprometa com aquilo que não está no seu alcance. Antes de você fazer qualquer voto, ou de você se comprometer com qualquer coisa, antes de você se comprometer com qualquer coisa, pense bem antes de fazer. Porque depois de feito, não tem mais como voltar atrás. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você traga essa mensagem como exemplo a você. E que você entenda que nunca devemos se comprometer com aquilo que vai causar problema na nossa própria vida depois. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.